Oi, gente, bom dia. Tá? Olha, já tá aparecendo aí um Nietzsche de um jeito que eu não gosto, sabe? Que fica a cara assim. Ai, que saco. Dessa vez tá mesmo, Bru. Tá, é um saco isso. Das outras vezes que você fala, não tá, mas hoje tá. Melhorou? Pra mim, melhorou. É, porque fica aqui assim, ó. Parece tipo foto preta. Sabe que eu me sinto muito naqueles aplicativos de ponha o rosto mais pra frente. Nossa, me dá uma agonia. Que bom que deu certo. Ó, deixa eu ver que página que a gente tá. Página 580. Veja se vocês se acham aí. É no segundo parágrafo. Mas eu vou ler o último aqui, começar do início dos delírios e tal, e aí a gente parte daqui para fazer um pouco de mais sentido, dar uma retomada. Beleza? Hoje é café com Freud, porque eu tô tomando café agora. 580, Bru. 580. Achou aí? Achei 580, não achei isso que você falou. Aqui, ó. Cheguei à mesma convicção sempre que tive a oportunidade de observá-los. Tá na terceira linha. Segunda, terceira linha. Tá? Os delírios. Ah, inclusive, ontem foi aniversário do Freud, né? Vocês sabem? 16 de maio. Os delírios são obra de uma censura que já não se dá o trabalho de ocultar sua ação, que, em vez de colaborar para uma nova versão que não mais seja escandalosa, apaga impiedosamente aquilo que desaprova, de maneira que o que resta se torne incoerente. Nossa, bonito isso daqui, né? Eu estava lendo e pensando, de onde que foi que eu falei de delírio essa semana? Lembrei, foi do Infamiliar, do conto do E.T.A. Hoffmann, quem tiver curiosidade para pensar ali o delírio. O livro inteiro é bom, mas tem só um conto também muito legal. Leu os dois textos, né, que tá nessa edição aqui. Tem os delírios da Gradiva também, que é outro texto dele que fala disso. Também é bom. É uma obra de arte, né? É, a Gradiva é, e aí ele fala de um moço que tem um delírio. É legal, tem bastante relação com essas coisas do sonho. Eu acho que tem algum, eu não me lembro em qual livro que é. Agora, eu acho que não é o da Autêntica, que tem até a imagem, que tem a foto e tal da. É o da Autêntica? Da Companhia das Letras, que tem Ah, a imagem, não é da Autêntica. é uma estátua de uma moça que aparece o pé. E aí, nesse delírio, tem tanto a questão do delírio quanto a questão de sonhos, assim. É bem legal. Fazia muito tempo. Eu acho que esse é um dos textos que eu nunca tinha lido, que eu li recentemente. Eu tenho uma lembrança vaga, mas eu não lembro, porque eu lembro disso que não estava na É, Autêntica, porque eu lembro de ter visto a foto e tal, e de ser uma estátua, né? Uma coisa assim. Acho que talvez li há muitos anos, porque eu tenho uma vaga lembrança, mas não é um texto que eu consigo dizer do que fala, então não conforme eu sei. fui lendo, eu fui tendo uma sensação assim de que, nossa, eu acho que esse eu não conhecia, sabe? Assim, tem alguns Às que assim, vezes, de repente, na faculdade, né, a gente acabou tendo contato e aí meio que vai passando. Eu tenho uma vaga memória. Então, essa censura procede de forma bem análoga à censura russa na fronteira, que, na intenção de proteger os leitores, cobre de tinta preta muitas passagens dos jornais estrangeiros a eles destinados. Talvez o jogo livre das representações numa cadeia associativa causal se manifeste em processos orgânicos destrutivos do cérebro. Mas o que é visto como tal nas psiconeuroses sempre pode ser explicado pela ação da censura sobre uma série de pensamentos, que é empurrada para primeiro plano pelas representações como meta que permanecem ocultas. É que tem uma nota acrescentada em 1909. A brilhante confirmação dessa tese fornecida por Jung em análises da demência precoce.
Como sinal infalível da associação livre de representações, o Meta considerou-se o caso das representações ou imagens que aparecem vinculadas pelos laços da chamada associação superficial, ou seja, por assonância, ambiguidade verbal, coincidência temporal, sem relação interna de sentido, por todas as associações que nos permitimos usar nos xixes e nos jogos de palavras. Essa caracterização se aplica às ligações de pensamentos que nos levam dos elementos do conteúdo onírico aos pensamentos intermediários, e destes aos pensamentos oníricos propriamente. Em muitas análises de sonhos, encontramos exemplos disso, que nos surpreenderam. Não havia ligação solta demais, nem xiste ruim demais que não pudesse formar a ponte de um pensamento para o outro. Mas não é difícil entender essa complacência. Sempre que um elemento psíquico é vinculado a outro por meio de uma associação superficial e chocante, há também uma ligação correta e mais profunda entre os dois, que está sujeita à resistência da censura. A pressão da censura, não a suspensão das representações com meta, é a razão verdadeira para o predomínio das associações superficiais. Elas substituem as associações profundas quando a censura se torna intransitáveis essas vias de conexão normais. É como se um obstáculo enorme numa região montanhosa, uma inundação, por exemplo, bloqueasse as entradas grandes e largas. O tráfego seria mantido nas trilhas íngremes e desconfortáveis, normalmente utilizadas só pelos caçadores. Podemos distinguir aqui dois casos, que na essência são o mesmo. Ou a censura se volta apenas contra a ligação entre dois pensamentos, que desvinculados não suscitam objeção. Então, os dois chegam à consciência sucessivamente. Seu vínculo permanece oculto. Em vez disso, ocorre uma ligação superficial entre os dois, na qual não teríamos pensado de outra forma, e que geralmente começa numa região do complexo de representações diferente daquela da qual a ligação reprimida, mais essencial. Ou os dois pensamentos são submetidos à censura por causa de seu conteúdo. Nesse caso, os dois parecem não em sua forma correta, mas modificados e substituídos. E os dois pensamentos substitutos são selecionados de maneira tal que, mediante uma associação superficial, reproduzem a ligação essencial que há entre os pensamentos por eles substituídos. Sob a pressão da censura, aconteceu, em ambos os casos, um deslocamento de uma associação normal, séria, para uma superficial, aparentemente absurda. Sabe que, falando disso daqui, eu fico pensando em algumas sessões que acontecem, e sem que o paciente se dê conta, quando ele começa falando de algo que ele acha que não tem nada a ver. E, às vezes, eu acho que até existem dois casos, quando ele tem noção de que ele está falando uma coisa, tipo, jogando papo fora, ou quando ele acha que ele está dizendo mesmo de uma coisa com alguma seriedade, que a gente fica pensando, cara, mas por que, dentre tantas coisas, trazer justamente isso? E aí vai desenrolando, né, a sessão vai desenrolando, e no final você consegue perceber que aquilo se refere a algo muito importante e que parecia não fazer nenhum sentido. E aí você consegue linkar com um conteúdo de valor, não que esse conteúdo também não tenha valor, porque ele vai se descobrir sim um conteúdo valoroso, mas que você consegue linkar, e aí o paciente diz, daquele jeito que a gente gosta, assim, que a gente vê em análise de, nossa, nisso eu não tinha pensado. Sabe que, recentemente, sim, eu estava atendendo, né, estou atendendo, e aí uma pessoa que está trazendo uma queixa, comum a algumas sessões, assim, eu não sei por que eu me incomodo com isso, uma situação X, não sei por que eu me incomodo, não sei por que eu me incomodo, não sei, e aí vem nesse lugar dela se fazer questão, já é alguém que está em análise há muito tempo e que diante de um incômodo fica pensando nesse lugar de, eu sei que não é o que o outro está fazendo, eu sei que tem algo em mim que me faz me incomodar, o que será isso? E aí hoje, a gente pensando em outra coisa, assim, veio desse lugar de, nossa, você percebe o quanto que isso é parecido com tal coisa?
E aí a pessoa mesmo traz de, caramba, eu não tinha pensado nisso, será que então eu me incomodo por tal razão? E vem, às vezes, de um lugar, de um incômodo, muito que ela percebe que move muita coisa nela, mas parece de uma situação muito boba. Parece uma coisa irrelevante. Ou então, quando o paciente não se dá conta, né? Esse é um recorte, assim, que eu estou tentando dizer, mas quando o paciente não se dá conta, ele fica falando, sei lá, vamos pensar num jogo de futebol. Ah, porque o jogo de futebol foi uma jogada X que o fulano fez Y, e aí no final, assim, depois de tudo que ele vai falando, tu consegue dizer, ah, como teu pai fez contigo lá na infância. Claro, gente, é muito figurado aqui, mas só para que a gente possa entender do que é isso, sabe, que está falando. Não sei se para vocês faz sentido, mas acho que todo mundo já teve experiência, assim, enquanto analista, ou mesmo, né, estando em análise, de falar de uma coisa nada a ver, pequena, que não parece ter relevância, e ter um link com uma coisa muito importante que a gente estava tentando evitar, que de alguma maneira a nossa resistência vai trazendo a gente, né, tentando expulsar a gente daquele lugar, que é o X da questão, que é ali o miolo, né, do problema. Quanto mais próximo a gente vai chegando, mais longe a gente tenta ir. Sabe que agora também, lembrando, eu não sei porquê, sabe aquela rede social que é o Twitter, mas que agora tem outro nome, eu acho que se fala X, né? Não sei se é X, X, enfim. Cada um, né? Cada um acho que pode chamar como quiser. Não sei porque que eles mudaram o nome. Não sei real mesmo. E aí, essa rede social, às vezes, me manda algumas notificações. Vocês recebem assim? Tipo, ah, um tweet. Eu ainda falo tweet. Nada a ver que tu não segue a pessoa, não segue nada. É isso que ontem eu recebi um desse e aí eu fui abrir. Só que o algoritmo, ele é esperto, né? Então, ele sempre manda coisas que você, interessante isso daqui. E aí, aqui. Acho que mesmo se eu abrir agora, talvez não ache. Era uma menina falando que ela adora fazer terapia. Só que, deixa eu ver se eu acho. Só que ela, todas as vezes que percebe, vamos ver, queria achar para falar para vocês exatamente como ela escreveu, porque não é uma pessoa assim que é da psicanálise nem nada, ela estava falando da experiência dela mesma. Enfim, não vou achar. Não uso a rede, também não sei como é que é. Ela estava dizendo que ela adora fazer terapia. Só que quando ela percebe que ela está conseguindo enganar, vou colocar terapeuta, tá? Eu não sei qual linha que ela busca. Quando ela percebe que ela está conseguindo enganar, a terapeuta, ela sai da terapia e ela começa com outro. E que ela acha que é uma profissão, assim, que não vale muito de nada. Porque se você consegue enganar, se você consegue mentir e a pessoa está acreditando em você, então, que valor que tem? Mas ela continua procurando, viu? Ela muda de um para outro, ela muda de um para outro, né? É assim, ela vê nessa profissão, se não valesse nada, mas ela investe o dinheiro dela, porque, né, deve ter bastante para ficar torrando com uma coisa que não faz sentido. E aí, bem jogando assim, tipo, se achando legal, porque consegue enganar ali, né? E aí eu fui ler as respostas, porque a gente faz essas coisas, né? A gente faz isso. E aí nas respostas, mas respostas muito interessantes, assim, desde as mais debochadas até as mais sérias, todas elas tinham uma questão que dizia mais ou menos de você não está enganando ele, você está se enganando, né? Todas as vezes que você chega perto de um núcleo doloroso, você se afasta, e aí você procura outro, porque aí você começa a contar tudo de novo, e até chegar de novo no ponto, você vai e foge. E aí eu acho que aqui dá para a gente pensar nessa questão de deslocamento, de resistência, tudo que a gente vem trabalhando nesse texto aqui do Freud, disso de o quanto que o sujeito ele vai tentar se distanciar daquilo que é doloroso, das percepções que são dolorosas, mas também daquelas que trazem alguma possibilidade dele ressignificar o que ele tanto repete. Então, da gente pensar nesse exemplo, a pessoa mente, a pessoa vai buscar outra coisa, ou a pessoa fala de coisas que, isso daqui não tem relevância, mas a gente está com uma escuta afinada para tentar pensar o que é desse conteúdo, o que traz a partir disso, que a pessoa está tentando ir para longe
daquilo que é um núcleo onde tem dor, mas que está sendo dito de uma forma disfarçada. E é como se a gente tivesse que fazer uma leitura daquilo, porque não vai ser irrelevante, né? Fazer uma leitura disso, tentar traduzir para chegar mais perto desse núcleo patógeno, talvez dê para a gente dizer assim, ou desse lugar aí que traga dor. Vocês, toda essa discussão assim ajuda vocês pensarem, né? Toda essa discussão, não, toda essa exposição ajuda vocês a pensarem, mas enquanto estava lendo, fiquei pensando nesses exemplos. Como sabemos desses deslocamentos, não hesitamos em confiar também nas associações superficiais ao interpretar os sonhos. Aí tem uma nota. Claro que as mesmas considerações valem também para o caso em que as associações superficiais aparecem abertamente no conteúdo do sonho, como, por exemplo, nos 2 sonhos relatados por Mauri. Aí ele coloca aqui as páginas e várias palavras. Meu trabalho com os pacientes neuróticos me mostrou que tipo de reminiscência costuma ser representado assim. São as ocasiões em que eles consultaram enciclopédias ou dicionários, nos quais a maioria deles, na época da puberdade, satisfez a necessidade de esclarecer os enigmas do sexo, que agora, no caso, a gente, quando tem alguma dúvida sobre sexo, não vai mais no dicionário, né? Só 30 a mais talvez fosse, porque os 30 a menos não é no dicionário que eles vão achar. Que nem quando a criança passa num lugar e fala, mãe, ali ó, tá escrito motel. O que que é motel? Nossa, só quem já teve um filho na idade pré-escolar que lê pela primeira vez assim, que é isso? Vai sentir esse frio, né, esse gelado assim no coração. A psicanálise das neuroses faz uso abundante das 2 teses. A de que, com o abandono das representações com meta, conscientes, o domínio sobre o curso das representações passa para as representações com meta ocultas. E a de que as associações superficiais apenas substituem, por deslocamento, as associações mais profundas e reprimidas. Essas 2 teses se tornam, inclusive, pilares da técnica psicanalítica. Quando instruo um paciente a deixar toda reflexão e me dizer tudo o que lhe passar pela mente, me atenho ao pressuposto de que ele não consegue abrir mão das representações com meta do tratamento, e me vejo autorizado a inferir que as coisas aparentemente mais inocentes e arbitrárias que ele me conta estão relacionadas à sua doença. Outra representação com método que o paciente não tem ideia é a relativa à minha pessoa. A avaliação plena e a demonstração minuciosa das 2 teses fazem parte da exposição da técnica psicanalítica como método terapêutico. Nisso, alcançamos um dos pontos que abandonamos deliberadamente o tema da interpretação dos sonhos. Aí tem uma nota, acrescentada em 1909. As teses aqui apresentadas, que então pareciam improváveis, foram depois utilizadas e confirmadas experimentalmente nos estudos diagnósticos de associação de Jung e seus discípulos. Aqui, quando ele fala dessa questão, né, da intuição, cadê? A relativa à minha pessoa. Paciente não tem ideia relativa à minha pessoa. A gente está falando aqui da... Meu Deus! Contra transferência? Da transferência. Deu... Sabe quando dá um bug? Agora eu ia falar uma coisa, deu um bug, porque eu olhei o negócio aqui do lado. Isso. E também... Quer falar, Dani? Eu ia falar que é muito curioso pensar nisso, né? Das coisas que o paciente coloca ali na gente, como muitas vezes, né? Quando ele falou isso, não tem ideia de nada relativo à minha pessoa, me veio imediatamente um paciente que eu atendi ele por pouco tempo, assim, era uma pessoa que não... Era, assim, muito difícil ali, né? E ele vinha falando coisas do pai dele, e ele falava de Deus, e, assim, não passou das entrevistas preliminares, ele falava coisas assim, e eu
estava tentando entender do que ele estava querendo dizer e tal, e questionando, assim, né? Bem, bem comecinho mesmo. E aí um dia ele chegou dizendo assim, ele falou, não, como foi que ele não era religioso, tá? Era uma pessoa que não tinha religião, mas ele falava muito de Deus. E aí ele falou assim, do jeito que você me pergunta as coisas, eu percebo que você é uma pessoa que tem muito desprezo por Deus. E aí eu pensava, gente, eu tenho um monte de tatuagem religiosa aqui, tipo, claramente não é de mim. Claramente não sou eu, né? Claramente não sou eu. Não é de mim que vem. Sim. Ele não conseguiu nem se atentar às tatuagens, assim, era presencial na época, né? Isso faz tempo, mas era muito nítido que não era eu. Porque eu não tinha nem falado nada, eu só estava questionando o discurso dele. Isso né? é muito. Claro que a gente sabe disso. A gente sabe que as pessoas. Mas quando a gente vê isso na clínica, isso é muito curioso, né? Eu não sei se vocês te pegam pensando nisso, mas às vezes eu vejo umas coisas na clínica que eu penso, meu Deus, não é que tudo isso é real mesmo. Tipo, a gente sabe, né? Mas ver isso acontecer. E aí eu sempre sinto um pesar aqui, que eu fico meio que medindo as palavras, porque eu tenho medo de falar algumas coisas pela questão de ser um encontro público. Mas, nossa, eu tive. Tem um exemplo, assim, de contratransferência recente também, de alguém que já fez análise comigo, parou por um tempo e aí retomou. E aí essa pessoa contou numa roda de amigos, assim, como é que foi o processo de parar e como é que foi o processo de voltar. E aí as pessoas, os amigos, se surpreenderam, assim, e deram uma julgada da maneira como ela fez, e aí ela trouxe isso, né? E vinha desse lugar de uma contratransferência, assim, de projetar algumas coisas, que eu fico pensando, nossa, cara, a psicanálise é muito bonita, porque nitidamente não foi a mim que ela fez aquilo, né? Não, não é num ataque pessoal, não é sobre isso. E aí deu um momento e ela falou, nossa, eu nunca perguntei como é que você se sentiu com isso, assim. E aí, obviamente, eu fui conduzindo de também não era interessante que me perguntasse, porque não é sobre isso. Mas aí eu trago para uma situação da vida, daquilo que ela estava me colocando no lugar, né? Bom, com fulano de tal, como é que foi? Como é que será que aconteceu? E aí foi muito bacana, assim, é que fica falando meio as palavras, me dá uma agonia, tenho vontade de contar as coisas, de dividir, porque eu amo muito discutir casos clínicos. Eu acho muito legal. A gente vê, assim, né, de contar casos, compartilhar, fazer essa articulação com a teoria, e aqui fica meio, tipo, meias palavras, mas eu acho que vocês conseguem entender um pouco, né? Não dá para entender o contexto do caso em si, mas dá para entender um pouquinho aí. É legal quando fala isso, porque a pessoa olhar alguém cheio de tatuagem, né, e falar desse desprezo, e tu pensa assim, então, né, querido, vamos lá. A análise é muito legal. Dessas objeções. Aí, aqui, né, o recorte, eu pensei naquilo que a gente já falou várias vezes no Conectadas, né, do medo que às vezes a gente tem de um monte de coisa, de expor um monte de coisa, de expor detalhes, assim, da nossa vida, até em rede social, com medo do que o paciente vai pensar, e na verdade, o paciente não vai pensar muita coisa. É muito doido isso, né? E até quando o menor dos detalhes já é uma coisa. Nossa, olha, eu ouvi uma coisa de uma pessoa que me disse assim, que o meu consultório tava a minha cara. E eu fiquei pensando, e como é que ela sabe disso? Tipo assim, o que será do consultório que dá margem a isso de pensar, tipo, tem o seu jeito, mas o que que é que se sabe sobre o meu jeito? Mas aí você vem desse lugar de, cara, sim, a disposição, as cores, os objetos, tudo isso comunica alguma coisa que não é a realidade, a factual da coisa, mas é aquilo que a pessoa imagina de você, aquilo que ela idealiza sobre você. Aqui, se a gente olhar, né, o cantinho aí de cada uma, porque eu vou falar de vocês assim, ia falar assim, tipo, uma fala com a minha amiga, entendeu? Vocês safadas não abrem as câmeras, mas é safada num sentido, né? Não tô
Ai, gente, toda vez que minha filha fala fada, eu falo safada. E aí o Caio fala, para de falar isso, porque depois na escola vai falar safada. E aí vamos, né, que não é uma palavra assim, mas eu falo de todo mundo assim, olha, que safado. Ninguém aqui, mas ninguém não, né? Essas aí não ligam a câmera. Quem liga a câmera não é safada, quem não liga é. Então, vou falar dos cantinhos aqui, né, da Nari, da Nath, do meu, que só aparece um recortezinho aqui. A gente consegue imaginar alguma coisa daquela pessoa, porque a gente sempre vai imaginar alguma coisa daquela pessoa, e não é uma realidade factual, né, não é aquilo, mas você vê, e se a gente perguntar para, sei lá, 10 pacientes da gente, o que você acha sobre ela, pessoa? Cada um vai ver e vai falar uma coisa diferente sobre a gente. Isso é muito doido, né? Eu acho isso também muito legal, porque a forma como eles veem a gente tem base na construção de quem eles são enquanto sujeito, da própria vida deles e da transferência que eles fazem. Eu sempre penso quando eu fui escolher essa minha analista de agora, eu fiquei entre ela e uma outra. E aí eu conversei um pouco assim para entender algumas coisas, e da outra eu ouvi a voz e eu gente, sem a menor chance, porque assim, tudo bem que a analista fala pouco, mas assim, ela tinha que falar nada, porque a primeira coisa que ela falava, eu detestei a voz dela. E eu acho que ela deve ser maravilhosa, assim. Ela escreve coisas lindas, tem um trabalho importante, tal, mas a voz dela é insuportável para mim, para mim. E aí você pensa, com certeza tem algo aí na voz dela, mas é até, o que a pessoa vai fazer? Não vai ter voz? É isso, até a voz faz com que a gente escolha uma pessoa ou não. Ela, eu não sei como que alguém consegue, porque para mim não dá. Não, e a gente presta atenção, assim, às vezes a gente, né, o meu analista, ele é super sério, assim, ele é super quieto, ele é lacaniano, quando eu ia no presencial, consultório, assim, né, e aí a foto de perfil dele era uma foto que era super séria, perfil do WhatsApp ali, né, era super séria. E aí, tem umas 2 semanas, ele botou uma foto sorrindo, sentado numa mesa, eu pensei, Que animado! gente, se separou, certeza. Olha, Olha a outra criando uma fanfic, aqui, coisa. criando Não toda sei nem uma se é casado, fanfic. gente. Não sei nem se é hétero, se é homossexual, se é. Eu não sei nada dele, nada, nada. Ele não tem rede social. Eu já fui procurar, obviamente. A gente dá uma caçada, né? A pessoa. Eu olhei e falei, que isso, gente? Que abuso. A pessoa. Eu sigo a minha analista nas redes sociais. Sigo a minha analista, sei de algumas coisas ali, né? Mas também não quero saber muito. Me mantenho aqui, né? E também, olha que interessante isso, que de verdade eu acho uma coisa importante. A minha analista tem rede social, e eu sigo ela. Mas eu me idoso a saber das coisas dela. Até quando as pessoas falam da questão assim, e o analista vai ou não vai ter rede social? Mas, gente, tu segue se tu quiser, né? Tu sabe o quanto tu quer também. Eu, por exemplo, não quero saber muito, quero saber só um pouquinho. De vez em quando eu tenho uma curiosidade, outra, mas não quero saber muita coisa. Então, me limito nesse lugar. Teve recentemente, sim, que eu mudei aqui, né? Vocês percebem o fundo, tá diferente. E aí, eu tenho pessoas que eu só atendo online. E aí, a pessoa falou assim, você tá no consultório hoje? Eu falei, tô, é um consultório novo. Tu mudou de consultório? Eu falei, nossa, verdade, né? Acabei não avisando para as pessoas que eu atendo só online. Sim, eu mudei. Por quê? Porque não me segue na rede social. E tá lá, é aberto, pode ver quem quiser, mas essa pessoa escolhe não me seguir. Então, também o outro tem direito de saber ou não saber, dentro daquilo que para ele, pra ela, por exemplo, não quer me seguir. Poderia ter várias informações, mas ela escolhe não fazer, assim. Às vezes eu acho que fica muito nesse lugar, assim, de, a gente não pode ter rede social. Claro que a gente pode. Enquanto sujeito, você pode, sim. O que o outro vai buscar saber de você é a partir dele. De novo, assim, não vou abrir tanto, mas já tive contato com uma pessoa que estava ali numa crise psicótica, que assim, o que sabia, não sabia nem pela rede social, sabia porque ia atrás de mim em todo e qualquer canto do universo, ia me achar.
não era sobre rede social, sabe? Era tentar saber muito mais. Então, tem aqueles que em algum momento podem tentar saber muito mais do que o que você vai mostrar, de descobrir carro, nunca postei meu carro, nunca, não vou, meu carro, placa, né? Não posto esse tipo de coisa. E a pessoa descobre. Por quê? Porque sabe onde é o seu consultório, porque sabe onde é o nosso consultório, o que vai fazer? Vai esconder até o endereço? Aí você não vai atender ninguém, né? Então a pessoa descobre esse tipo de coisa, mesmo que não seja por rede social. E tem outras que não descobrem, mesmo que está exposto em rede social. É muito mais sobre o outro do que sobre a gente, né? Você não está forçando ninguém. Acho que isso veio muito em discussão também do livro da Vera Iaconelli. Todo paciente dela que leu sabe coisas da vida dela pessoais, né? E ela ainda atende. Sim, E e a gente ele, está naquela coisa da possibilidade de expor o que você vai conseguir sustentar. Tem coisas que exatamente. a pessoa vai ver na gente e vai criar ali alguma coisa. Ou não, né? Que nem eu falei, eu tô aqui toda tatuada, gente. E a maioria dos meus pacientes fala de religião, e às vezes até da minha religião, e fala alguma coisa do tipo, eu sei que você não entende, e aí eu... E nem presta atenção, né? Né? E tem coisas que passam assim batido. Então, é tão delicado, né? Porque ficam trazendo para esses lugares que a gente tem que ser neutra, quase numa não existência. Mas você não pode existir enquanto sujeito. E olha só, esses exemplos que a gente está dando de a Dali toda tatuada, nitidamente ali, imagens religiosas que talvez uma pessoa ela não vai ligar, porque ela não vai olhar com esses olhos, mas talvez outra olharia. E aí, o que que vai fazer? Vai ser alguém que nunca se tatua, porque algum paciente pode achar alguma coisa, e aí você deixa de ser você. Não faz o menor sentido quando a gente pensa que a gente trabalha buscando autenticidade, que a gente não possa ser a gente, para que o outro não descubra nada sobre você, sujeito, não dá, é um lugar inalcançável, né, e extremamente idealizado dessa função de analista. Isso do você sujeito, eu lembrei daquele, que, eu não sei se aqui a gente falou sobre isso, ou se falou em algum outro Conectadas, não sei, mas de um tempo atrás que estava tendo umas pessoas se queixando do analista que bebia água, vocês chegaram a ver isso? Nossa, vi essa palhaçada. Até hoje eu não entendo. Se queixando, e aí fica Não naquele, entendi, né, mas... gente, Até hoje eu não entendi esse negócio do beber água, gente. Como é que pode? pois é, então, e como é que fica, né? Não à toa tem tanta gente querendo buscar terapia em chat GPT, né? Porque não quer humanidade ali no outro, quer um robô mesmo. Ô, Nath, mas olha, sabe que você falou isso, né, de não entender? É num sentido de não ter nenhum tipo de interferência no atendimento. A minha analista, por exemplo, há algum tempo atrás, e fiquei sabendo disso nas redes sociais, né, porque ela postou isso, que ela, por exemplo, evitava qualquer, tipo, água, café, e eu pensando, gente, assim, nada vai me impedir de falar livremente. Beba água, café, Coca-Cola, sei lá, o que você quiser, assim, eu não vou nem reparar, entendeu? Eu não tô nem esperando. É muito engraçado isso, né? Porque a gente vê como é pessoas e pessoas, assim. Eu atendo, quando eu tô aqui em casa, eu tenho 2 gatos, gente. Gato tá aqui o gato, né? A minha gata teve uma época que eu deixava ela dentro do quarto com a porta fechada. Ela passou quase um ano numa boa. Depois de um ano, ela miava, que parecia que tinha alguém matando ela. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso com a gata. A gata tá aqui. Às vezes faz barulho, derruba ali alguma coisa. Quando faz barulho, eu fico incomodada de achar que o paciente vai ficar incomodado. Em geral, o paciente fala, não, nem ouvi. E aí, outro dia, eu estava vendo uma pessoa super, que me parece, né, eu nunca fiz curso com ela, mas me parece uma pessoa muito inteligente, assim, bem posicionada em relação a várias coisas, e ela postou algum meme que me deu a entender do meme que ela postou, que o gato aparecia na frente da câmera, às vezes que o gato passava. E eu pensei, gente, eu aqui preocupada com o meu gato. Isso. E olha só, Dali, né, disso ainda que a gente está falando das preocupações, olha que doido, gente, eu falei para vocês disso da minha analista, né, que ela não toma nem água, assim, evita café e tal, mas chegou um momento da clínica dela que ela teve que me atender, assim como ela fez com outros pacientes, amamentando. E aí você pensa, alguém que não toma nem água tem que passar por um lugar de amamentar uma bebê diante ali do atendimento. E aí ela teve que dizer, né, olha, eu tenho uma bebê, estou voltando, mas nessa condição, você aceita? Como é que fica para você e tal? E assim, vida que segue, né, como eu falei, pode estar dando mamar, pode estar tomando água, café e tal, para mim, ela estava me escutando e me escutando
tá tudo bem, né? Acho que essa é a grande questão. E aí você vê, pode uma analista amamentar? Bom, ali pôde, né? Ela sustentou, eu sustentei. Eu fico até pensando, inclusive, eu, Bruna, não atenderia amamentando. Não rolaria para mim. Por, por mim, por quem eu sou. Mas enquanto paciente, rolou. Sustentei falar enquanto ela amamentava. Então, são questões. Então, assim, tipo, se ela tomasse água, não ia me incomodar em nada. De fato, essa coisa do tem paciente que sustenta, tem paciente que não sustenta, né? Eu também já tive que atender amamentando, e eu tinha os pacientes que eu dizia, posso, né, não posso, e tinha paciente que dizia, se ele acordar, se você precisar amamentar, eu prefiro que você desmarque comigo. Eu prefiro pular a sessão. E tá beleza, né? E é honesto da parte dele, e muitas vezes é até material para a gente entender alguma coisa a partir disso, dependendo do que isso evoca ali no paciente de alguma forma, né? Mas tinha paciente que falava de uma boa, assim. A Bru sabe que a minha gata teve uma época que ela aparecia toda hora, né? Ela ficava aqui de estagiária no negócio. E aí eu tenho uma paciente que agora que ela aparece menos, a paciente às vezes fala, cadê a minha outra vez? Cadê? Tem uma paciente que a gata dela, gente, é muito engraçado, porque a gata dela sempre é a primeira a aparecer. Sempre, ela aparece tal. E aí ela ficou várias sessões sem aparecer. E aí na primeira sessão eu não falei nada, na segunda eu perguntei, fulana, né? Que eu chamo ela pelo nome, entendeu? Porque é minha paciente também, entendeu? E a fulana, cadê? Que não veio ver ela, tu viu, não tá? Mas ela ficou, tipo, mais, sei lá, um mês e meio sem aparecer. Falei, nossa, essa transferência pegou ali, né? Transferência negativa, não quer me ver. E aí depois a gata foi e apareceu novamente. E ela brinca, ela fala lá, veio dividir a sessão comigo e tal. E assim, não é uma coisa que atrapalhe. E eu acho que, né, vem muito desse lugar de amamentar, tomar água, tomar café, expor algum objeto pessoal no consultório, ou ter uma tatuagem, alguma coisa. Nada disso, por si só, é uma grande questão. Precisa pensar quem é você. Uma coisa que a Dali falou e que, nossa, eu já falei disso várias vezes, a gente já conversou várias vezes no sentido de sustentar. Eu não posto nada que ainda não esteja muito bem resolvido e trabalhado para mim. Porque se não está bem trabalhado, a FIV, por exemplo, é um exemplo disso, né? Eu fiz uma fertilização in vitro porque tenho endometriose, precisei disso para engravidar. Eu contei anos depois, porque naquele momento de FIV que eu passei por aquilo, eu não queria que ninguém soubesse. Não era uma coisa que eu me sentia confortável de dividir. E aí, depois, acho que 2 anos, alguma coisa assim, aí sim eu abri, contei e tal, porque já estava muito melhor organizado para mim aquilo. Eu já tinha levado, né, para análise, e falado muito disso, e aí eu estava bem. Então, hoje eu falo da FIV numa boa. E a FIV foi um processo, para mim, muito tranquilo. Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, mas foi algo. Não, foi muito tranquilo. Mas eu não me sentia confortável de dividir aquilo que para mim ainda era muito íntimo, que precisava administrar a questão de sentimento mesmo, que significava trazer isso para uma rede social, dando brecha para que algum paciente falasse comigo sobre aquilo, não rolaria. Eu não queria trazer. Hoje, se alguém me perguntar, você fez FIV? E isso aparece, aí eu consigo sustentar. Então, acho que a gente tem que ter esse filtro do o quanto que você já está bem com aquilo, a ponto de você conseguir falar daquilo. Porque se você não consegue, melhor não expor. Porque aí você entra num lugar que você pode falar como paciente para o seu paciente, porque não está bem resolvido. Um outro ponto, assim, que eu penso, eu falo de luto, porque eu perdi meu primo, ele é uma pessoa muito importante para mim, e aí sempre, né, em datas, eu gosto muito de escrever, de uma maneira que eu me conecto ali, e aí eu falo dele. Se eu não conseguisse falar dele sem chorar, como foi durante anos, eu não iria expor, porque imagina um paciente me perguntar, nossa, e o que aconteceu com o seu primo? Se eu fosse começar a chorar na hora que eu fosse contar a história dele, não daria. E, obviamente, eu não conto a história dele, não é? Vou contar tudo. Às vezes tem uma curiosidade ou outra de um paciente falar, seu primo morreu tão novo, o que aconteceu, né? E aí eu consigo dizer que ele teve câncer e para aí, né? Faleceu devido a um câncer, ponto. Mas antes, se alguém perguntasse, falar, eu chorava. Chorava e chorava muito. Não daria para trazer isso. Então, eu acho que a gente tem que estar afinado com a gente mesmo nesse lugar de exposição. O que você consegue suportar e dividir? Se ainda não está bem trabalhado, guarda isso, né? Deixa aquilo
amadurecer dentro de você para compartilhar. Mas da gente pensar sempre no sentido de expor ou não expor aquilo diante de como tá pra gente, e não no sentido de você é psicanalista, não poste nada. Não precisa estar desse lugar, você pode postar o que você sustentar e o que você achar legal também. Porque tem um monte de gente que pode olhar para mim e falar assim, nossa, posta demais. Beleza. Então, tudo bem, você tem direito de achar isso, não faça. Né? Se você acha que para você não dá, então poste menos. Ou então tem gente que fala, fulano posta pouco. Porque é só isso que o fulano consegue também. Se ele conseguisse mais, se ele achasse que fizesse sentido, postaria mais, né? É sobre esse lugar de individualidade. E às vezes eu acho que falta o respeito à individualidade dos sujeitos enquanto psicanalistas. Como se todo mundo tivesse que ser o mesmo psicanalista. Tem que ser todo mundo seguir lá uma regrinha de não fazer, e aí os caga-regra vêm. Tem que ser assim. Não tem que ser assim. Pode ser assim, pode não ser assim. E é muito engraçado isso, né? Porque o Freud mesmo tinha um monte de coisa. A Marta fazia bolo pra galera, chamava, né? Olha, eu não esqueço nunca dele falando que ele foi atrás de um convite lá da alta sociedade para ter a chance de ver a paciente dele rodopiar no salão. Rodopiar no salão. Humano, né, gente? Humano. É isso, vocês imaginam um cara correndo atrás de um convite? Parece aqueles desesperados. Põe meu nome na lista, né? Que eu quero ele aparecer. E aí a gente toma cuidado. Não vamos no baile. Né? Não vai no baile só para ver um paciente. Mas negar que a gente tem sim alguma curiosidade às vezes. Ó, um ponto que a gente não faz, mas que vem muito. Sabe quando o paciente fala assim? Ah, e aí na semana que vem eu te conto. E aí nunca mais. Nunca mais conto. Tu fica assim, queria saber o resto daquela coisa. Tu não vai perguntar pra ele, e aí? Tu não vai me contar, não? Quando tem já termina a sessão de um jeito assim, ó, e aí não volta mais naquele assunto. Nunca mais. 6 meses, você pensa, elaborou tudo e nunca mais voltou no assunto, ou ele tá se afastando disso? Eu fico até triste, assim, né? Queria saber o resto daquela história. Mas aí você não vai a fundo nisso, porque, enfim, às vezes é uma fofoca, né? Uma fofoca que... Eu tenho pacientes, às vezes, que já tá tanto antes de falar, deixa eu te contar uma fofoca da minha irmã. Minha irmã acha que tá grávida. Aí na sessão seguinte eu não falo se tal ou não vai. Isso fica... E aí? Rolou ou não rolou? E tem um fato assim também de, às vezes, a gente fica feliz, às vezes, em geral, a gente fica feliz com muitas conquistas do paciente. É gostoso, assim, quando o paciente, sei lá, teve uma puta questão com a faculdade e aí vem mostrar a foto que se formou, e você fica, ai, se formou, tipo... Nossa, eu recebi já mais de uma vez convite da formatura, daqueles convites bonitos, assim, que tem de tipo de homenagem, assim, que é para ficar guardada. E aí a pessoa, obviamente, falou, né, eu sei que você não vai. Né? A ideia não é te convidar para ir no baile, mas eu queria que fizesse, porque você fez parte disso. Assim, né, tem uma pessoa que uma vez eu falei assim, você vai sim, para ela fazer a segunda prova, a segunda parte da prova do Enem. Que é uma pessoa que estava ali achando que não tinha condições nenhuma e tudo. Eu falei, vai sim, vai fazer. E aí, a maneira como eu falei de vai fazer, sim, e ela precisava disso, tá? Claro que contando dessa forma parece que é uma sugestão, mas, de novo, não vou abrir todo o caso, mas eu falei mesmo desse lugar, vai fazer sim. E ela passou, se formou, e isso foi, sim, uma conquista gigante na vida dela. Ela me queria lá na formatura dela, não sei se queria de fato, né? Não é sobre isso, mas eu não iria. Mas não impede que a pessoa compartilhe comigo da felicidade de estar se formando. Não impede de me mostrar algo, de trazer. Olha, esse é meu vestido esse ano mesmo. Eu recebi fotos de noivas. São 3 noivas. Esse ano aqui vai ser vários casamentos, né? Tipo assim. E aí eu sou a pessoa que também vi qual foi a escolha do vestido delas. Mostraram para a mãe, para a melhor amiga e para mim. E aí tá nesse lugar. Eu vou no casamento? Não. Mas para elas foi importante que me mostrasse. E é até curioso, porque cada uma me coloca num lugar do porquê me mostrou. E eu entendo isso a partir da transferência no lugar que cada uma me coloca. Então, não é só ver o vestido de noiva, saber da escolha, é o que isso vai significando no tratamento. Imagina a pessoa falar assim, posso te mostrar? Eu falar, não. Uhum.
quanto que isso poderia, para algumas, inclusive uma em específico aqui que eu consigo pensar, gente, para ela isso seria terrível na transferência. Acho que ela nem suportaria que eu dissesse um não, justamente pelo lugar que ela me coloca e pelo desejo que se tem a partir disso, né? Não dava. A Gabi colocou aqui de uma professora renomada no Rio de Janeiro que dizia não permitir que seu paciente bebesse água. Para mim é no mínimo estranho. Eu falei, estava fodida comigo, porque eu tomo muita água e assim. Eu faço análise tomando café. Se a pessoa falar, você não pode tomar água, eu falo, então não dá para mim, assim, porque não vou poder dizer para o paciente. Bom, vou ler aqui para a gente terminar essa parte, ficar com outro com sentido aí, para terminar esse capítulo. Dessas objeções, apenas uma coisa é certa e permanece. Não precisamos supor que todas as associações do trabalho de interpretação se deram também no trabalho noturno do sonho. Interpretando no estado de vigília, fazemos um caminho que retrocede dos elementos oníricos para os pensamentos oníricos. O trabalho do sonho percorreu o caminho inverso, e não é nada provável que esses caminhos sejam transitáveis nos dois sentidos. Acontece, isso sim, que durante o dia, através de novas ligações de pensamentos, perfuramos poços que encontram os pensamentos intermediários e os pensamentos oníricos, ora num lugar, ora em outro. Podemos ver como novo material de pensamentos do dia se insere nas sequências interpretativas. E também é provável que o aumento da resistência, ocorrido desde a noite, obrigue a desvios novos e mais longos. O número ou tipo de pensamento colateral que assim tecemos durante o dia é totalmente irrelevante do ponto de vista psicológico, desde que nos levem aos pensamentos oníricos que buscamos. Da próxima, começa a regressão, mas aí não vai dar para a gente ler. Como será que dá? Acho que dá para ler mais 2 páginas. Vamos? Um pouquinho? Então, vamos. Ver até onde a gente chega aqui. Então, regressão. Agora nos defendemos das objeções, ou pelo menos indicamos onde se acham nossas armas de defesa. Não podemos mais adiar as investigações psicológicas para as quais nos equipamos há algum tempo. Vamos resumir os principais resultados da nossa investigação até o momento. O sonho é um ato psíquico de pleno valor. Sua força motriz é sempre um desejo a ser realizado. O fato de não ser percebido como desejo e suas muitas peculiaridades e absurdos são devidos à influência da censura psíquica que sofreu ao se formar. Além da necessidade de escapar dessa censura, outros fatores que contribuíram para a sua formação foram a necessidade da condensação do material psíquico, a consideração pela representabilidade e imagens sensoriais, e ainda que não regularmente, a consideração por uma aparência racional e inteligível do produto onírico. Cada uma dessas teses em direção a novos postulados e conjecturas de natureza psicológica. Cada uma dessas teses nos conduz em direção a novos postulados e conjecturas de natureza psicológica. É preciso investigar a relação recíproca entre o desejo, que é o motivo do sonho, e as 4 condições para o sonho, e destas entre si. O sonho deve ser inserido no contexto da vida psíquica. Iniciamos esse capítulo com um sonho para nos lembrarmos dos enigmas que ainda precisam ser solucionados. A interpretação desse sonho da criança em chamas não apresentou dificuldades, ainda que tenha sido completa para nós. Perguntamos por que houve esse sonho, por que o pai não acordou de imediato, e reconhecemos como um dos motivos do sonhador o desejo de representar o filho vivo. Mais adiante, notaremos que outro desejo também influiu no sonho. Em primeiro lugar, portanto, é para a realização do desejo que o processo de pensamento do sono é transformado em sonho.
Deixando de lado essa realização de desejo, resta apenas uma característica que diferencia dois tipos de evento psíquico. O pensamento onírico teria sido: vejo um brilho no quarto onde está o corpo. Uma vela pode ter caído e meu filho está queimando. O sonho reproduz o resultado desse raciocínio de modo inalterado, mas o representa numa situação que está no presente e que os sentidos aprendem como uma vivência do estado de vigília. Mas essa é a característica psicológica mais geral e mais notável do ato de sonhar. Um pensamento normalmente de uma coisa desejada é objetivado no sonho, representado como uma cena ou, como acreditamos, vivenciado. Como devemos explicar essa peculiaridade do trabalho do sonho, ou em termos mais modestos, inseri-los no contexto dos processos psíquicos? Se analisarmos mais detidamente esse sonho, notaremos que duas características quase independentes uma da outra se destacam na forma por ele assumida. A primeira é a representação do sonho. A primeira é a representação do pensamento como situação atual, com a omissão do talvez. A segunda, a transformação desse pensamento em imagens visuais e falas. A transformação por que passam os pensamentos oníricos, quando a expectativa neles é expressa, é colocada no presente, pode não ser muito clara nesse sonho. Isso está relacionado ao papel especial, na verdade secundário, que nele tem a realização do desejo. Tomemos outro sonho, em que o desejo do sonho não se separa da continuação dos pensamentos de vigília no sono. Por exemplo, o sonho da injeção de ímã. Nele, o pensamento representado no sonho está no modo optativo. Se Otto fosse responsável pela doença de ímã. O sonho reprime o optativo e o substitui por um simples presente. Sim, o Otto é responsável pela doença de ímã. Essa é, portanto, a primeira das transformações a que também o sonho livre de deformações submete os pensamentos oníricos. Não nos deteremos muito nessa primeira peculiaridade do sonho. Podemos lidar com ela remetendo à fantasia consciente, ao sonho diurno, que age da mesma forma com seu conteúdo de representação. Quando o senhor Joyuse de Daudet vaga desocupada pelas ruas de Paris, enquanto suas filhas pensam que ele tem um emprego e se acha no seu escritório, ele sonha com eventos que resultam em ajuda e num emprego para ele, igualmente no presente do indicativo. Portanto, o sonho usa o presente da mesma forma e com a mesma justificativa do devaneio. O presente é o tempo verbal em que o desejo é representado como realizado. Mas o sonho se distingue do devaneio na segunda característica, ou seja, no fato de o conteúdo de representações não ser pensado, mas transformado em imagens sensoriais, a que se dá crédito e se acredita vivenciar. Acrescentemos logo que nem todos os sonhos têm a mudança de representação em imagem sensorial. Há sonhos que consistem apenas em pensamentos, e aos quais não negaríamos a natureza dos sonhos. Meu sonho autodidática, a fantasia diurna com o professor N, é desse tipo. Ele quase não incluía mais elementos sensoriais do que se eu tivesse pensado seu conteúdo durante o dia. Também há, em todo sonho mais extenso, elementos que não se transformam em imagens sensoriais, que são simplesmente pensados ou sabidos, tal como estamos acostumados a pensar e saber no estado de vigília. Além disso, lembremos que essas transformações de representações em imagens sensoriais não ocorrem apenas no sonho, mas também na alucinação, nas visões que podem aparecer de forma independente, em condições de saúde ou como sintomas das psiconeuroses. Em suma, a relação que examinamos aqui não é, em nenhum aspecto, de natureza exclusiva, mas é certo que tal característica do sonho, quando ocorre,
parece-nos a mais notável, de modo que não conseguimos imaginar a vida onírica sem ela, mas a sua compreensão exige uma discussão extensa. Beleza? Ficamos por aqui, página 586. Tá bom? Obrigada pela companhia, conversa. Até quinta que vem. Beijo. Isso.